Muito bem, seguimos agora com o nosso Minuto Bom Dia falando de esporte com a Caliandra Alves Dias. Seja bem-vinda, Caliandra. Boa tarde para você. Gostou de apresentar o Minuto Bom Dia ontem? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Já estava meio acostumada, né? Muito bem. Bom, vamos falar de esporte e vamos começar com o Grêmio, que venceu aí e vai para as quartas de finais. Nós vamos colocar os gols para você que está em casa e aqui na tela também a imagem da Grêmio TV, porque essa gurizada aí se classificou, né? Essa gurizada do Grêmio, olha, Leandro, o Grêmio apostando na base, apostando nas revelações do clube. Ontem o Grêmio enfrentou o Audax em São Paulo e acabou vencendo por 3-0. Destaque aí do Da Silva, que novamente balançou as redes em um super golaço. E também do goleiro Gabriel, que aí realizou ótimas defesas. E agora o Grêmio vai enfrentar o Corinthians amanhã, às 9h30 da noite, lá na Arena Barueri. O Corinthians ontem que goleou o Visão Celeste por 8-0. Olha, realmente vai ser uma dureza aí, mas tá aí os gols para você do Grêmio lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos torcer para essa gurizada. Quem sabe esse ano não ganha esse título aí, que é inédito, né? Acho que o Grêmio esse aí eu não lembro de se ganhou. Esse também eu acho que não ganhou. O Grêmio já foi campeão da Copa Santiago, que é do Sub-17, né? Mas das categorias de base, eu acho que o Grêmio também nunca foi campeão. Eu acho que já bateu na trave, sim, na época que o Grit era goleiro lá da categoria de base do Grêmio. Muito bem. Bom, avaliação física é o foco do dia na seleção brasileira de feminina de futebol. Porque, aliás, é o seguinte, eu queria falar para você que o que falta de incentivo para o futebol feminino, né? Aqui em Erechim nós chegamos a ter um time disputando o Campeonato Gaúcho, mas acabou parando aí. Mas a gente vê aí a seleção feminina. Muitas atletas lá jogam na seleção e não tem nem time, Caliandra. Exatamente. A maioria das atletas que vestem e defendem a camisa da seleção são atletas que jogam na Europa. É o caso da Marta, que está nos Estados Unidos. Então, assim, o Brasil é conhecido como o país do futebol, mas pouco se espera desse país do futebol. Tanto em relação à Copa São Paulo, porque muitas pessoas não sabem, mas a CBF não ajuda em nada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem realiza a Copa São Paulo é a Federação Paulista de Futebol. Então, assim, para ser o país do futebol, o Brasil está muito abaixo do esperado, principalmente em relação às equipes femininas. A gente sabe que a Conebol exigiu dos clubes brasileiros ter uma equipe de futebol feminina para que possam disputar a Libertadores da América. Precisou a Conebol fazer uma lei de incentivo para que os clubes incentivem o futebol feminino. Então, assim, esse ano é ano de Copa do Mundo lá na França. Copa do Mundo de futebol feminino, a gente sabe que muitas pessoas deixam de assistir porque acham que o futebol é abaixo do masculino. Mas, gente, Marta foi 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo. Nós temos o caso da Mandinha, que foi eleita a melhor jogadora de futsal do mundo. Então, assim, ela deixou de assinar contrato com o time da Europa para ficar no Brasil e também para auxiliar o futsal feminino, que também, como o futebol feminino, não tem nenhum incentivo. A gente vê aqui o caso de Erechim, das meninas de Erechim que participaram do Municipal. Nem aqui tem auxílio. Então, assim, as meninas muitas vezes saem do Brasil para ter uma carreira lá fora porque o Brasil não valoriza. Então, o Brasil está muito abaixo do esperado em relação a esse incentivo. E a Copa do Mundo está aqui para mostrar que essas meninas que vão vestir a camisa da seleção, elas estão lá por muita luta, por muita batalha. Então, a gente sabe que, além desse desnível, o salário também é abaixo do masculino, né? Porque muitas pessoas acham que o futebol feminino não tem nenhum brilho. Mas, gente, não tem nenhum brilho porque vocês não assistem. Assistam jogos da seleção brasileira, tanto a seleção do Brasil, da França, da Espanha, são grandes seleções porque auxiliam também na base. Então, assim, o Brasil aos poucos vem engatinhando no futebol brasileiro. Muito bem, vamos falar de dupla Grenal lá no Gauchão, tem notícias do Beira-Rio também? Tem, olha, o Grêmio realizou um coletivo contra a equipe de transição. Quem que tu acha que levou a melhor, Leandro? Não sei. A equipe de transição. Ixi, a equipe de transição venceu o Grêmio, que deve estrear o Gauchão nesse domingo, por 2-0. Então, assim, o Renato vai ter que mexer em algumas peças. A zaga desse ano já está definida como Marcelo Oliveira e Paulo Miranda. Essa deve ser a zaga aí do Campeonato Gaúcho, já que o Grêmio está novamente na Libertadores da América. E o Renato precisa aí do Kahneman e do Jeromel 100% para a competição sul-americana. Então, assim, o Renato precisa movimentar muito as peças. Obviamente tem aí um grande elenco com jogadores como Montoya, que foi o grande sonho gremista há muitos anos, mas o Grêmio aí levou
a pior em relação à equipe de transição, que são aí os meninos que devem também ser reservas para esse Campeonato Gaúcho. E o Inter também realizou, aumenta aqui, Marcão, realizou um treino tático onde o Aldair Hellmann já esboçou também a equipe que deve estrear no Gauchão contra o São Luís, domingo, às 7 horas, aqui em Ijuí, pertinho da gente. Então aqui aumenta mais um pouquinho. Vamos tentar aumentar, né? Acho que aí, vamos lá. Aqui tem mais ou menos o esboço do provável time do Inter para a estreia, que é o Daniel, o Zeca, o Roberto, Emerson, Iago, Richelli, Rodrigo Lindoso, Juan, Sarafione, o Guilherme Parede, que jogou aqui no Ipiranga, e o Pedro Lucas. Então, o Inter aí já deve estar esboçando a equipe que vai estrear no Campeonato Gaúcho para ver se esse ano volta a hegemonia colorada no Campeonato Estadual. Muito bem. Bom, vamos lá na contracapa do Bom Dia, porque tem destaque da Bocha e também tem informação do Colosso da Lagoa. Vamos falando aí do Colosso da Lagoa. Temporada para conquistar os nossos objetivos. Quem disse isso? Bom, foi o João Vitor, ele é um jogador que chegou ano passado no Colosso da Lagoa, então, pelo bom futebol que ele apresentou no meio-campo, né, ele acabou renovando seu contrato com o Ipiranga, então ele destaca aqui que essa é a temporada para o Ipiranga conquistar os seus objetivos. Ano passado, eles acabaram batendo na trave em relação à divisão de acesso, né, em um jogo contra o Aimoré de muitos erros. Erros de marcação, erros de falta de vontade, muitas vezes, e principalmente no descuido. A gente viu isso muito no Ipiranga no passado, descuido em relação à zaga, à marcação. O Ipiranga também teve um grande descuido no Campeonato Brasileiro da Série C, se salvando na última rodada, após vencer aqui no Colosso da Lagoa, mas na Copinha também. O Ipiranga bateu na trave, só que o João Vitor, meio-campista, ele teve um grande destaque na competição. Ele deu muita movimentação ao meio-campo, então esse é um destaque que ele traz, além, obviamente, dele ter aí contado um pouquinho da sua carreira e também da diferença que ele quer fazer pro Ipiranga nessa temporada. Muito bem, são essas informações do esporte de hoje. São esses, nós voltamos amanhã trazendo a história do paraguaio do Ipiranga, que tem aí o seu primeiro desafio no Brasil.